Muitos textos antigos registram ideias sobre o que acontece depois da morte, né, sobre o pós-vida, sobre o inferno. E vários desses textos, por mais que a gente nunca tenha lido diretamente, nem ouvido falar sequer, eles influenciaram fortemente a nossa forma de pensar sobre esses assuntos. E um dos principais textos, ou alguns dos principais textos que participaram da formação até mesmo do imaginário cristão sobre esse assunto, é um texto, ou são textos de Platão, histórias que aparecem sobre o pós-vida nos diálogos platônicos contados geralmente por Sócrates. E nesse vídeo eu vou trazer duas dessas histórias, que são o mito de e o mito do julgamento das almas nuas. E por mais que você nunca tenha ouvido falar desses mitos, eu te garanto que eles vão soar bastante familiares. Mas antes eu aproveito para agradecer a Insider, como sempre, pelo apoio que eles dão aqui ao canal, né? Vocês já conhecem certamente a Insider, que produz as camisetas Tech, por exemplo, né? Que não precisam ser passadas, são anti-odor, são extremamente confortáveis, práticas, né? Então eu sempre recomendo aqui no canal. E nesse mês de setembro eles estão com uma promoção lá em alguns produtos, né? Que o cupom aqui do canal, que dá pelo menos 15% de desconto no site, somado a outros descontos lá, pode chegar até 50% em alguns produtos selecionados. Então depois entrem aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e coloquem lá o cupom ESTRANHA para aproveitar as promoções da Insider. Mas dito isso, vamos lá então para os dois mitos platônicos sobre o inferno. Então, o mito de como eu disse, ele aparece na República, né, no finalzinho da República, e ele conta a seguinte história, basicamente, né, resumindo, que havia um camarada, um guerreiro da Panfilha chamado e esse cara morre no campo de batalha, e ele é levado para a pira funerária, o seu corpo fica sem ser corrompido, e quando eles vão acender a pira, ele desperta e conta para as pessoas o que ele viveu enquanto esteve ali debaixo das próprias pálpebras, por assim dizer, né? E o que ele relata então? Ele diz o seguinte: que quando ele morreu, ele foi para um certo lugar maravilhoso, ele usa esses termos, e lá nesse lugar, que é um prado, depois a gente descobre no texto, um lugar assim mais plano, né? Existia um destino subindo e um destino descendo. Havia duas entradas, ou melhor, dois canais que levavam para o céu e dois canais que levavam para a terra, pensada como debaixo da terra, né? Subterrâneo. A nossa ideia ou pelo menos assim, a gente encontra muito em arte e até em memes e tal, aquela ideia de um caminho, aí tem uma setinha e sobe para o céu, e uma setinha e desce para o inferno. Isso é altamente platônico, né? Do mito de E nesses canais, o viu as almas dos mortos indo para o céu e indo para debaixo da terra, vou chamar de inferno, né? Regiões inferiores. E também ele viu almas subindo do inferno e descendo do céu para voltar ali para o prado, né, para a região maravilhosa em que o estava. E aí, como ele não está participando dessa dinâmica, porque o plano é ele ressuscitar mais tarde e contar para as pessoas o que ele viu, ele só ouve as pessoas falando do que elas experimentaram. E os que voltam do céu voltam contando das recompensas que receberam lá. Por cada coisa boa que eles fizeram, eles receberam 10 vezes mais, enquanto que os que sobem do inferno contam que foram castigados 10 vezes mais por cada coisa ruim que eles fizeram, e eles falam até de algumas pessoas que não subiram, que continuam lá, que ainda estão sendo atormentadas e serão para sempre, porque são incuráveis, irrecuperáveis. É uma espécie de sistema correcional, né? Uma colônia penal ali, em que alguns são irrecuperáveis, então eles são destruídos todos os dias, né? E para servirem de exemplo para que os que descem lá e são recuperáveis poderem ver e se convencerem de que uma vida justa seria melhor e que eles devem se arrepender, etc. Então o ouve essa conversa toda ali na campina e, passado alguns dias, ele vai junto com as almas que retornaram do céu e retornaram da Terra, eles vão juntos para o eixo cósmico, um espaço extremamente, com uma descrição muito curiosa, assim, com aspectos astronômicos e tal. Ele descreve questões de como é que funciona o universo e por aí vai. E quando ele chega nesse eixo cósmico, junto com as outras almas, estão lá as três moiras, que são as responsáveis pelo destino tanto dos homens, né, dos humanos, quanto dos deuses,
E essas moiras, as regentes do destino, as tecedeiras, né, dos fios do destino, elas têm um profeta que é o representante delas e que ordena as almas ali que estão reunidas para que elas passem por uma espécie de reciclagem psíquica, por assim dizer. Uma preparação para a reencarnação. Porque o sistema platônico pós-vida inclui a ideia de reencarnação. Então, as almas que foram punidas vão agora para uma outra vida, as que foram recompensadas também vão para outra vida, depois de mais ou menos 1000 anos vai acontecer nesse ciclo, e elas mesmas podem escolher qual que é a vida que elas vão levar, a próxima vida que elas vão levar. O tipo, pelo menos, da vida. Elas podem escolher, por exemplo, uma vida de animal. Inclusive, o Agamenon, que é o líder dos gregos na Guerra de Troia, ele escolhe ser uma águia, provavelmente cansado da guerra, né? Ulisses também, o Odisseu, que é o protagonista da Odisseia, ele escolhe a vida trivial de um homem do campo, porque ele viveu muitas aventuras já na vida anterior dele, né? Ou melhor, não é Ulisses e Odisseu e Agamenon. As almas que foram Agamenon e Ulisses agora serão outras coisas, né? Então eles escolhem. Outra coisa que essas pessoas escolhem aliás, ainda dentro do tema da escolha de vida, elas podem escolher a vida de um tirano, ou seja, uma pessoa que vai ter muito poder, mas provavelmente vai parar no inferno, porque é para lá que leva o caminho da tirania, frequentemente nos textos de Platão. Ela pode escolher ser um filósofo, pode escolher ser um artesão, e por aí vai. Outra coisa é que elas podem escolher para si um daimon, que é um ser sobre-humano que funciona como um espírito tutelar, ali, alguém que vai cuidar da pessoa, um guardião que vai cuidar dela durante a vida. A ideia, apesar do termo daimon ser de onde vem a nossa palavra demônio, ela está mais próxima nesse contexto da ideia de um anjo da guarda, um espírito ali sobre-humano mediador com os deuses que garante ou busca garantir o melhor possível para a vida daquela pessoa. Então elas escolhem esse protetor, escolhem um projeto de vida, por assim dizer, e aí vão para a planície do esquecimento, onde elas vão esquecer tudo que se passou ali, as experiências das outras vidas, ou melhor, a maior parte, vão esquecer a maior parte das coisas, e tomam também a água do rio da negligência, ou rio da indiferença. E aí, dessa forma, meio que abandonando as memórias anteriores, elas encarnam novamente, né? É até interessante o trecho em que fala sobre esse momento em que acaba o processo ali de reciclagem psíquica e já estão prontas para receber o próximo corpo, né? Que diz o seguinte: após adormecerem, né? Aqui no finalzinho da República mesmo, aqui acaba a República de Platão. Após adormecerem e era meia-noite, houve um estrondo de trovão e um abalo sísmico, e elas foram subitamente arrebatadas dali de maneiras diversas, rumo ao alto para seus nascimentos, como estrelas cadentes. Né? Então elas primeiro sobem e depois caem, né? Como estrelas cadentes, como se fosse descendo para a Terra novamente para começar a sua próxima vida. E o claro, que é o nosso herói aqui da história, ele não toma dessa água, né, do esquecimento, ele não passa pela planície do esquecimento, porque ele precisa manter as suas memórias para contar para as pessoas o que aconteceu. E aí, nesse momento, a gente volta, né, para o início da história, que é quando o então acorda, depois de ter visto tudo isso, e conta isso para as pessoas. Então esse é o mito de né, um primeiro mito muito conhecido platônico sobre como que funciona o pós-vida. Então, resumindo, a ideia é que as pessoas morrem, vão para um lugar comum, desse lugar comum elas são direcionadas ou para o céu para ser recompensadas ou para o inferno para serem punidas, passam um tempo recebendo as recompensas ou sendo corrigidas e estão prontas para voltar, escolherem uma próxima vida. Essa ideia de escolher a próxima vida é importante, porque a ideia aqui é que a pessoa tem uma responsabilidade pela vida que ela leva, ela não pode culpar os deuses pela vida que ela leva, porque foi ela que escolheu, ainda que ela não se lembre, e depois ela encarna novamente, então pode ser, de novo, um animal ou um ser humano em diferentes capacidades. Esse é o mito de Outro mito platônico interessante, depois eu vou voltar nas implicações filosóficas, em como que Sócrates também, que é o personagem que conta essa história dentro dos diálogos platônicos, como que ele elabora filosoficamente sobre isso. Mas antes de fazer essa análise, vale a pena a gente ir para outro mito, que é o mito do julgamento das almas nuas, que tem muitas semelhanças também, e que aparece aqui no Górgias. Né? E esse texto, ele diz o seguinte, basicamente, ele começa falando de um período da história universal em que os deuses, o soberano
sobre os deuses era Cronos, que é o pai de Zeus, né? Então, antes de Zeus ser o soberano, era o seu pai que regia o mundo dos imortais e dos mortais, e ele estabeleceu uma lei nessa época, que vale até hoje, segundo diz a história, que todos os justos deveriam ser recompensados após a morte e todos os injustos deveriam ser punidos após a morte. E aí, para isso, eles passavam por um julgamento. Só que nos tempos de Cronos, o julgamento era feito com as pessoas ainda vivas. Então a pessoa, antes de morrer, passava pelo julgamento, era julgado por juízes vivos também, e isso não funcionava muito bem, por razões que quando Zeus dá o golpe, né, e derruba o seu pai e divide o mundo entre os seus outros dois irmãos, então Zeus fica com o céu e com a soberania geral, mas fica principalmente com o céu, o Olimpo, etc. Poseidon fica com os mares e Hades fica com o submundo, então a gente tem um deus agora responsável pelo submundo, que é Hades. Hades fala assim, esse sistema não funciona tão bem. A ideia de julgar os mortos, ou julgar o destino pós-vida com as pessoas ainda vivas. Por quê? Porque quando os mortos, ou de novo, os vivos que vão morrer, comparecem no julgamento, eles ainda estão com roupas, às vezes mais bonitas, mais feias, mais ricas, mais pobres, estão com joias ou sem joias, estão limpos ou sujos, estão acompanhados de testemunhas, que são muitas vezes amigos que vão contar mentiras para o juiz para ajudar na causa dele. E os próprios juízes estão também motivados por questões várias da opacidade dos seus sentidos ali, porque eles ainda estão dentro de um corpo, então eles são limitados pelos sentidos físicos, então eles não vão fazer um juízo tão adequado, eles podem ter interesses escusos, etc. Então essa ideia de julgamento em vida não dá muito certo. O melhor é que a gente leve todo mundo para o meu reino, o Hades, né? O espaço que Hades, o deus, governa é chamado de Hades também. Então a gente leva todo mundo para onde eu estou governando, e lá, com essas pessoas já mortas, já desencarnadas, então elas não vão aparecer com roupa diferencial nenhuma, não vão aparecer mais sujas ou mais limpas em termos físicos, não vão aparecer com nenhum puxa-saco aqui ou ali, ou com um inimigo caluniador. Elas vão estar absolutamente nuas diante de um juiz também morto, que não está mais encarnado, então ele não é limitado pelos sentidos do corpo, e ele vai fazer uma análise absolutamente imparcial da questão. Então, a partir do reinado de Hades sobre o mundo dos mortos, as pessoas passam a ser julgadas após a morte e por pessoas mortas, que no caso são filhos de Zeus ali, que são Radamanto, que julga os asiáticos, Éaco, que julga os gregos, e Minos, que decide ali caso haja alguma incerteza e tal, ele meio que supervisiona o processo. Então esses filhos mortos de Zeus funcionam como os juízes do mundo dos mortos, e eles é que fazem essa divisão. Então as pessoas agora, no mundo dos mortos, que são identificados como injustos, eles são marcados e levados para a câmara de castigo, para o calabouço, e as pessoas que são identificadas como justas são levadas para o céu, bem semelhante ao esquema lá que acontece no texto do mito de Er. E outra semelhança também entre esse texto e o mito de Er é que também tem a questão dos curáveis, incuráveis. Então alguns que são levados para o calabouço para serem atormentados, punidos, castigados, é o mesmo tipo de condenação que acontece na Terra. Então a pessoa é punida, é castigada e depois volta para o convívio social, por assim dizer. Então as pessoas voltam e vão reencarnar. Né? O Gorgias não explicita tanto a questão da reencarnação, mas subentende-se porque todos os textos platônicos falam de reencarnação. E os incuráveis, alguns que não têm recuperação, eles ficam lá sendo atormentados como Sísifo, o rei lá que aprontou para cima de Zeus tantas vezes, que fica sendo atormentado de forma exemplar. Né? Da mesma forma que a justiça humana também tratava naquele contexto alguns como incuráveis, e os executava, espalhava os seus corpos, por exemplo, supliciava as pessoas em praça pública, esquartejava, etc., para servir de exemplo. Né? Então é uma continuidade do sistema, basicamente, de justiça no além, e a justiça feita pelos deuses de forma mais perfeita do que ela é feita pelos humanos. E onde que Sócrates quer chegar, ou Platão, através de Sócrates, quer chegar com essas histórias nos seus textos? O principal tema da República, onde o mito de Er está presente, é a justiça. E o que o mito de Er faz é, ampliando o horizonte da aplicação de justiça para além da vida, ele garante
que a justiça é valiosa, é boa, é melhor do que a injustiça, mesmo quando a pessoa passa apertado na terra. Então a pessoa que foi genuinamente justa, mas sofreu todos os castigos, foi humilhada, não teve nenhuma compaixão por ela, e ela morreu na miséria, a história dela não acaba aí. E ela vai ser recompensada no porvir. Então, quando você amplia o horizonte, a justiça valeu a pena. Um termo filosófico posterior, né, que é o sub spec aeternitatis, que é sob a aparência, sob o aspecto de eternidade, descreve essa ideia, né, de que você deve considerar as coisas independente das consequências imediatas, contingentes, né, possíveis. Não. Você deve considerar a coisa sob a espécie, sob o aspecto de eternidade. É mais ou menos isso que o mito de Er faz em relação à justiça. Então a aparência, ela funciona, o engano por meio da aparência, ele funciona só até a morte. Mas depois ele não funciona mais. E como a coisa segue depois, a justiça por mera aparência não vale a pena. E no mito de Górgias está muito clara a ideia também, que é que nós somos, a justiça ela é absolutamente impotente para fazer justiça real. O sistema de justiça, né, é absolutamente impotente para fazer justiça real. Porque até o momento da morte funcionam as roupas para chamar mais atenção, a aparência mais arrumadinha para você parecer melhor do que você é, as testemunhas, os puxa-sacos, as pessoas que você paga, suborna para fazer a sua fama. Tudo isso funciona, mas só até um certo ponto. Então Sócrates está querendo dizer que essa justiça que funciona no nosso mundo, ela não vale de muita coisa. O que vale é essa justiça que funciona sob o aspecto de eternidade. E ele tira essas conclusões de uma forma muito explícita. Na República, especificamente, ele diz, né, ele conclui, depois de contar toda essa história, ele diz o seguinte: mas se formos persuadidos por mim, por essa história toda do mito de Er, acreditaremos na imortalidade da alma e que ela é capaz de experimentar todos os males e bens, e nos manteremos firmes, sempre firmes na senda ascendente. Então, se a gente considera essa ideia de recompensas e castigos pós-morte, a gente vai sempre perseverar, independente das consequências terrenas da coisa, no caminho da justiça. Dessa forma, seremos amigos de nós próprios, né? Teremos boas relações entre nós, humanos, e com os deuses, tanto enquanto estivermos aqui quanto depois, então tanto nessa vida quanto na próxima. Da mesma forma que os vencedores dos jogos, né, que também passam por muitos desafios, têm que se disciplinar, sofrer muito na carne, também eles recebem os prêmios depois dos seus esforços, a gente também vai receber, pelo nosso esforço em ser justo, a gente vai receber a nossa recompensa. Então há um sentido assim ético, pedagógico esse mito. E é interessante que o próprio Sócrates, quando ele conta tanto o mito de Er quanto o mito lá no Górgias, ele tem em mente que o seu interlocutor, a pessoa que está ouvindo ele ali, não vai levar isso muito a sério. Ele diz assim que eu sei que você não vai acreditar muito bem, que você vai achar que é um mito, que é uma fábula, que é uma história de senhoras, como ele diz, mas eu ofereço isso como verdade. E algumas vezes, quando Sócrates fala também sobre o destino da alma, etc., ele fala que ouviu isso de um sacerdote muito elevado. Então ele sempre dá uma carga de autoridade muito grande, desafiando o ceticismo ali dos seus interlocutores. Mas é curioso, porque, se eu não me engano, é no Fédon, eu vou procurar aqui o trecho daqui a pouco, mas ele mesmo tem um momento em que ele diz, olha, pode ser que nada disso seja verdade, mas alguma coisa parecida com isso deve ser, e é bom que a gente viva de acordo. É até interessante que no Fédon, aproveitando que eu abri o livro aqui, ele também diz o seguinte, né, que, de fato, se a morte não passasse de uma fuga de tudo, se fosse morreu, acabou, constituiria uma bênção para os perversos, já que quando morressem seriam libertados do corpo e de sua própria maldade juntamente com suas almas. Então ele diz, isso não pode ser dessa forma, né? E aqui também no Fédon, né, ele diz, é nosso dever dar o melhor de nós mesmos para que possamos participar da virtude e da sabedoria ao longo da vida. De fato, a recompensa para isso é admirável e a esperança grandiosa. Então sempre a ideia de que quando você considera a justiça sob o aspecto de eternidade, aí ela faz sentido. E a recompensa é grandiosa. Tem outra argumentação diferente na República, que ele argumenta por outro lado, ele comparando o indivíduo com o Estado, falando da justiça como a harmonia da alma e tal, mas isso não importa para nós agora. E aí, finalmente, a citação que eu queria trazer era essa aqui, né? Ora, não seria próprio de um homem sensato sustentar que tudo isso que eu acabei de falar é tal como acabo de descrever. Então, a maior parte das pessoas ali, ele entende que seria cético em relação a essa história toda muito estranha que ele está contando. Entretanto, penso que poderia arriscar-se a crer, pois se trata de um nobre risco. Vale a pena correr o risco de acreditar nisso.
que isso, ou algo semelhante a isso, é verdadeiro no que se refere às nossas almas e às suas moradas, uma vez ter sido mostrado que a alma é imortal, e tal homem deveria repetir tais coisas a si mesmo como se fossem palavras de encantamento. Então, as pessoas deveriam pegar essa história que ele contou sobre o pós-vida e se repetir o tempo todo isso. Repetir quase como um encantamento, talvez para se convencerem, né, esquecerem que não acreditam pelo menos, e viverem de fato como se fosse verdade. Razão pela qual empenhei-me no prolongamento da narrativa. Então, de acordo com Sócrates, por mais que isso não seja exatamente verdade, essa história toda sobre recompensa no pós-vida e castigo no pós-vida também, vale o risco de acreditar, porque no fim das contas seremos pessoas melhores se vivermos de acordo com isso, buscando a justiça em si, não pela recompensa pelo menos terrena, imediata, mas meio que ainda é uma justiça por recompensa, só que no pós-vida. Bom, em outra ocasião, a gente pode conversar sobre a outra resposta do porquê que a justiça vale mais em si mesma do que a injustiça, sem recorrer a recompensas, que é a explicação que está, se eu não me engano, do 2º ao 4º livro da República. Né? É um longo argumento, e que no meio dele, inclusive, tem a história do Anel de Giges, que é a história de um anel que te dá o poder da invisibilidade e te corrompe, que é claramente, apesar disso nunca ter sido admitido até onde eu sei, a inspiração do Anel do Senhor dos Anéis, né? Mas isso a gente deixa para outra ocasião. Então, resumindo, né? Esses mitos aparecem nos textos platônicos com um efeito de inspiração, edificação, assim, ética, valorização da justiça acima de qualquer consequência terrena, esperança para os justos de que mesmo que eles não sejam recompensados na Terra, eles serão em algum momento. E a gente vê nesses textos também essa questão do ceticismo, que o próprio Sócrates é obrigado a dizer o tempo inteiro que ele não está falando meras fábulas, porque naquela própria cultura, naquele próprio contexto, as pessoas poderiam julgar dessa forma, né? Já tinha uma relação diferente, não tão literal, com essa questão de mundo dos mortos. Então acreditavam, né, os gregos em seus mitos, como pergunta o título de um livro famoso do Paul Venn, acreditavam os gregos em seus mitos? Será que Sócrates acreditava de fato no mito de Er ou no mito do julgamento das almas nuas? Difícil saber, até porque a gente nem sabe se Sócrates falou nada disso, porque Platão coloca as palavras na boca dele, mas será que Platão acreditava nisso? Também é difícil saber. O que dá para saber é que ele considerava pelo menos esse mito útil para o desenvolvimento interior de harmonia de alma e espírito, né, das pessoas, e considerava ele muito útil socialmente também para a prosperidade de uma cidade-estado, né, de uma república. Mas como a gente viu, né, quando a gente falou sobre os infernos antes da Bíblia, já havia ceticismo nessa época, e reinterpretações do mundo dos mortos, como Plotino, por exemplo, que pensa as várias esferas do submundo como questões internas de psicológicas, né? Ou o próprio Lucrécio, que eu citei naquela ocasião, falando sobre o inferno é aqui, e por aí vai. Então, havia realmente uma diversidade muito grande de como os gregos se relacionavam com os seus mitos.